O som de uma taça de cristal se estilhaçando no chão normalmente seria apenas mais um acidente em um restaurante movimentado. Mas naquela noite, o barulho ecoou como um prenúncio de morte. Rafael Santoro, o homem que controlava metade dos portos de Santos e tinha juízes e delegados no bolso, estava sentado à mesa principal do restaurante La Notte Oscura, sem saber que os próximos 5 minutos decidiriam se ele veria o amanhecer. Ele era um homem marcado, desarmado, sem seus seguranças habituais e completamente cercado. Os 7 homens ao redor da mesa já estavam mentalmente dividindo seu império antes mesmo que seu corpo esfriasse no chão de mármore importado. Eles planejaram cada detalhe, estudaram suas rotas, subornaram seus guarda-costas e bloquearam todas as saídas. Mas cometeram um erro fatal. Eles não contaram com a garçonete de avental manchado que estava parada nas sombras, segurando uma bandeja vazia. Para eles, ela era invisível. Apenas mais uma funcionária cansada servindo pratos caros para homens perigosos. Eles não imaginavam que, em menos de 10 segundos, 4 deles estariam no chão e a garçonete estaria segurando uma arma fumegante. Esta é a história de como um rei caiu e uma rainha nasceu das cinzas de uma traição. O restaurante La Notte Oscura era o tipo de lugar onde segredos eram guardados, e acordos ilegais eram fechados entre um prato de massa al dente e uma garrafa de vinho tinto de R$1.000. Madeira escura de lei, cortinas de veludo vermelho sangue e um aroma inconfundível de dinheiro, misturado com perigo. Era o território de Rafael Santoro, um homem de 38 anos com olhos cor de âmbar que podiam seduzir ou intimidar dependendo da situação. Ele usava ternos sob medida que custavam mais do que um carro popular e falava baixo, porque sabia que quando Rafael Santoro sussurrava, a cidade inteira se inclinava para escutar. Helena Vargas ajustou a alça do avental, sentindo a dor latejante na costela. O roxo do treino de combate corpo a corpo que ela fizera de madrugada estava começando a incomodar. Para os clientes do La Notte Oscura, Helena era ninguém. Uma sombra vestida de preto e branco, uma extensão da decoração que trazia uísque e recolhia pratos sujos. Ela dominava a arte de ser invisível. Mantinha os olhos baixos, os movimentos eficientes e a boca fechada. Essa era a regra de sobrevivência que seu pai, um homem cujo nome era sussurrado em círculos militares clandestinos, tinha gravado em sua mente desde criança. Se eles não te veem, não podem te matar. A mesa 7 precisa de mais gelo para o uísque. E arruma esse cabelo. Você parece que acabou de sair de uma briga, disse Rogério, o gerente de salão, um homem suado e sempre nervoso, enquanto Helena passava pelo bar. Sim, Rogério, Helena murmurou com voz neutra, pegando o balde de gelo de prata e seguindo em direção à mesa 7, a cabine privativa no canto mais escuro do restaurante. Aquela era a mesa de Rafael Santoro. Rafael era inegavelmente atraente de uma forma perigosa e magnética. Cabelos negros sempre perfeitamente penteados, mandíbula esculpida e uma presença que preenchia qualquer ambiente sem que ele precisasse levantar a voz. Quando Rafael Santoro falava, políticos cancelavam reuniões para atender. Quando ele ordenava, pessoas desapareciam sem deixar rastro. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada. Helena sentiu isso antes mesmo de chegar perto da mesa. Normalmente, Rafael sentava de costas para a parede, uma posição tática básica, cercado por pelo menos 2 seguranças discretos, mas sempre alertas. Hoje, porém, ele estava sozinho. Sentado à sua frente não estava um cliente ou aliado, mas Dante Moreira, seu braço direito. Dante tinha um sorriso largo demais e olhos que nunca paravam de se mover, analisando, calculando. Helena nunca gostou dele. Ele deixava gorjetas miseráveis e olhava para as garçonetes com uma fome predatória que fazia a pele dela arrepiar. Enquanto se aproximava para colocar mais gelo nos copos, Helena ativou seus sentidos treinados, aqueles que seu pai havia afiado através de anos de exercícios brutais em porões escondidos. O ar-condicionado está funcionando, mas Dante está suando. A mão dele está debaixo da mesa. Ela despejou o gelo no copo de Rafael com movimentos mecânicos e precisos. Rafael não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Dante com uma intensidade cortante. Você está quieto hoje, Dante, Rafael disse, sua voz grave e controlada, mas com uma borda afiada escondida nas palavras. Normalmente você já estaria se gabando do novo carregamento que chegou no porto ontem. Dante deu uma risada, mas o som saiu quebrado, falso. Só pensando no futuro, Rafael. Evolução.
As coisas precisam mudar, não é? Impérios sobem, impérios caem. É a lei da selva. Helena terminou de servir. Ela deveria ter se afastado imediatamente. Esse era o trabalho. Servir, recuar, desaparecer. Mas seus pés pareciam colados no tapete persa caríssimo. Ela percebeu outros detalhes. 2 homens no bar estavam com cervejas intocadas há 20 minutos. Os paletós deles estavam volumosos do lado esquerdo. Outro homem, sozinho perto da entrada da cozinha, checava o relógio a cada 15 segundos. Emboscada? A mente de Helena gritou. Eles montaram uma emboscada clássica. Pode ir, a garota. Dante falou rispidamente, sem olhar para ela, agitando a mão de forma desdenhosa. Sai daqui. Helena deu um passo para trás, apertando a bandeja contra o peito. Ela caminhou em direção ao balcão de serviço, mas não atravessou a porta da cozinha. Em vez disso, parou em uma sombra atrás de uma grande samambaia decorativa. E observou. Rafael tomou um gole do uísque. Você parece nervoso, Dante. Tem alguma coisa que você quer me dizer? Quero dizer que você teve uma boa corrida, Rafael. Dante respondeu, e o sorriso falso desapareceu. Seu rosto ficou duro, deformado pela inveja. Mas o conselho acha que você está ficando mole, focado demais em negócios legítimos. Nós somos criminosos, Rafael, não investidores de shopping center. Estou legitimando a família para que a gente não morra na cadeia. Rafael respondeu com calma mortal. Mas Helena viu sua mão se mover discretamente em direção ao interior do paletó. Tarde demais, Dante disse com um sorriso cruel. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. A música pareceu parar. Os 2 homens no bar se levantaram ao mesmo tempo. O homem perto da cozinha trancou a porta. Rafael Santoro, o homem mais perigoso de Santos, havia cometido o erro fatal de confiar em um amigo. Ele estava encurralado. O coração de Helena batia forte contra as costelas. Sai daqui! Seu instinto de sobrevivência gritava. Essa não é sua luta. Você é só uma garçonete. Você tem contas para pagar e um gato esperando em casa. Vai embora. Mas enquanto observava a mão de Dante subir debaixo da mesa segurando uma pistola Glock com silenciador, Helena percebeu que não conseguia. Ela não conseguia assistir a uma execução a sangue frio. Nem pense em alcançar sua arma, Rafael. Dante disse com arrogância, apontando a pistola para o peito de Rafael. Meus caras esvaziaram seu coldre no vestiário. Você está desarmado e morto. Rafael congelou. Pela primeira vez, uma expressão genuína de choque atravessou seu rosto. Ele olhou para os lados, percebendo que os homens no bar também haviam sacado suas armas. 7 canos apontados para ele. Dante, Rafael disse, sua voz perigosamente baixa. Se você apertar esse gatilho, vai começar uma guerra que não consegue vencer. Eu não estou começando guerra nenhuma. Dante sorriu, o dedo apertando o gatilho. Estou terminando uma. Adeus, chefe. O tempo pareceu desacelerar. Helena se moveu antes mesmo de tomar a decisão consciente. Era memória muscular. Eram os anos de treinamento com seu pai, que jogava bolas de tênis nela enquanto estava vendada, forçando-a a reagir apenas ao som e à pressão do ar. Ela não correu. Não gritou. Ela fluiu. Helena atravessou os 10 metros entre a samambaia e a mesa em 3 passadas silenciosas e mortais. Enquanto corria, mudou a pegada na pesada bandeja de prata. Não era mais uma bandeja. Era um disco, um escudo, uma arma. No exato momento em que o dedo de Dante começou a apertar o gatilho, Helena arremessou a bandeja de metal com precisão cirúrgica. Clang! A borda afiada da bandeja acertou o pulso de Dante com força brutal. O osso estralou com um som horrível. A arma disparou, mas o tiro foi desviado, explodindo uma garrafa de champanhe de R$ 5.000 atrás do bar em vez de perfurar o coração de Rafael. Que diabos! Dante berrou, segurando o pulso quebrado, a arma caindo na mesa. A sala explodiu em caos. Os homens no bar gritaram, virando suas armas em direção à cabine. Rafael foi rápido, mas estava desarmado e desequilibrado. Ele se lançou para pegar a arma na mesa, mas estava em desvantagem. Helena não parou de se mover. Não congelou. Ela deslizou pelo chão polido em seus sapatos práticos de trabalho, parando ao lado da mesa. Sua mão agarrou a Glock antes mesmo que ela parasse de girar. Ela não segurou a arma como uma garçonete segurando um pano sujo. Ela segurou com pegada de 2 mãos,
polegares para frente, cotovelos travados, postura aberta e firme. Expire. Aperte. Bang. Bang. 2 tiros controlados. O homem perto da cozinha caiu agarrando o ombro. Os 2 homens do bar hesitaram, chocados ao ver a pequena garçonete manejando uma arma de fogo como uma operadora de forças especiais. Aquela hesitação foi a sentença de morte deles. Abaixa! Helena gritou para Rafael. Ela não esperou que ele obedecesse. Agarrou a lapela do terno de R$ 12.000 dele e o puxou para trás da mesa pesada de carvalho tombada, no exato momento em que o ar acima deles se encheu de chumbo. As balas destroçaram a cabine de veludo, enviando penas e lascas de madeira voando pelo ar. Rafael Santoro, o rei do submundo de Santos, estava agachado no chão, encarando sua garçonete. Ele olhou para o crachá dela, Helena, e depois para a arma em suas mãos, que rastreava o movimento dos atiradores com calma profissional. Quem diabos você é? Rafael gritou por cima do barulho dos disparos. As recargas são por conta da casa. Helena respondeu rispidamente, checando o pente da arma. Mas salvar sua vida vai custar extra. Você tem uma arma reserva? Coldre no tornozelo, Rafael respondeu rapidamente. Mas está vazio. Dante levou o carregador. Inútil, Helena sibilou. Ela se levantou rapidamente, disparou 3 tiros de cobertura para manter as cabeças dos atiradores abaixadas e se abaixou novamente. Precisamos nos mover. A saída da cozinha está bloqueada, mas o atirador está caído. Se formos agora, chegamos no beco. Tem mais 3 vindo pela frente, Rafael avisou, espiando pela borda da mesa. Então não vamos pela frente. Helena olhou para o enorme aquário decorativo embutido na parede que separava a cabine do corredor principal. Era massivo, cheio de peixes exóticos e centenas de litros de água. Atira no aquário, ela ordenou. O quê? Atira no aquário. A pressão da água vai derrubar eles. É nossa cobertura. Rafael olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido, mas ele não tinha outras opções. Agarrou uma faca de carne pesada do chão, sua única arma. Helena respirou fundo. Ela se levantou, exposta. Os atiradores miraram nela. Ela não atirou neles. Disparou 4 tiros no canto inferior do tanque de vidro gigante. Crash! O vidro cedeu. Uma onda gigante de água, pedras decorativas e peixes tropicais confusos explodiu no corredor. A água corrente varreu os pés dos atiradores que se aproximavam, mandando-os deslizando pelo chão molhado, seus tiros acertando o teto inutilmente. Corre! Helena agarrou o braço de Rafael. Eles correram através do caos aquático, chapinhando na água. Helena disparou um tiro para trás, não para matar, mas para estilhaçar as luzes do teto, mergulhando o salão na escuridão total. Eles atravessaram as portas da cozinha em disparada. Os cozinheiros estavam encolhidos debaixo das bancadas de aço inoxidável. Helena conhecia o layout perfeitamente. Navegou pelo labirinto de fogões e mesas de preparação, arrastando o chefe da máfia atrás dela. Eles explodiram para o ar fresco e frio do beco. O cheiro de lixo e chuva bateu neles. Meu carro. Rafael ofegou, apontando para uma BMW X6 preta no fim do beco. É blindada. Chaves no bolso. Eles correram. Atrás deles, a porta dos fundos do restaurante se abriu violentamente. Dante, segurando o pulso quebrado, cambaleou para fora, gritando: Mata eles! Quero os 2 mortos, especialmente a garota! Balas ricochetearam nas paredes de tijolos ao redor deles. Helena girou, andando de costas enquanto atirava. Contou seus tiros mentalmente. 3 restantes. Mirou na caixa de transformador no poste de luz acima da cabeça de Dante. Bang! Faíscas choveram como fogos de artifício, criando uma parede de fogo e eletricidade entre eles e seus perseguidores. Dante recuou para não ser eletrocutado. Eles alcançaram a BMW. Rafael mexeu no controle com as mãos tremendo pela descarga de adrenalina. As luzes piscaram. Entra! Ele rugiu. Helena mergulhou no banco do passageiro no exato momento em que Rafael engatou a marcha. Os pneus guincharam, queimando borracha enquanto o veículo pesado disparou para frente, batendo em uma caçamba antes de rugir para a rua principal. Helena se jogou contra o banco de couro, o peito ofegante. Ainda segurava a arma, o dedo indexado com segurança ao longo do gatilho. Olhou para baixo, para seu avental. Estava coberto de água, cascalho do aquário e uma mancha de sangue de outra pessoa. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Rafael dirigia agressivamente,
descendo pelo trânsito da Avenida Ana Costa, checando o retrovisor constantemente. Uma vez que teve certeza de que não estavam sendo seguidos, ele diminuiu a velocidade ligeiramente. Não olhou para a estrada. Virou a cabeça e encarou Helena. Seus olhos eram calculistas, intensos e cheios de uma curiosidade aterrorizante. Você manejou aquela Glock melhor que o chefe da minha segurança, Rafael disse, sua voz baixa. Você sabia sobre fogo de supressão. Sabia como limpar um funil fatal. Atirou nas luzes para destruir a visão noturna deles. Helena não olhou para ele. Encarou a janela, as luzes da cidade desfocadas passando. Eu assisto muitos filmes de ação, Sr. Santoro. Mentira. Rafael bateu a mão no volante. Quem te mandou? Você é uma infiltrada? Agente federal? Família rival? Helena finalmente virou para encará-lo. Seus olhos estavam cansados, despindo a máscara de garçonete submissa que ela havia usado por 3 anos. Se eu tivesse sido mandada para te matar, Rafael, teria deixado o Dante apertar o gatilho, ou teria atirado em você mesma no caos. Rafael pausou. A lógica era sólida. Então quem você é? Sou só uma garçonete que quer ir para casa. Helena mentiu. Me deixa na próxima esquina. Nem pensar. Rafael riu. Um som sombrio e sem humor. Dante viu seu rosto agora. Ele sabe que você me salvou. Você está marcada. Helena. Se voltar para o seu apartamento, vai estar morta em 1 hora. Helena sentiu um nó frio de pavor no estômago. Ele estava certo. Ela havia se exposto. A vida quieta que construiu, o apartamento minúsculo, o gato de rua que alimentava, o anonimato. Tudo tinha ido embora. E agora? Ela perguntou. Agora? Rafael checou o retrovisor novamente. Agora a gente some do mapa e você me conta exatamente como uma garota que serve comida por salário mínimo aprendeu a atirar como uma assassina profissional. O esconderijo não era uma casa, era um loft de cobertura em um prédio industrial reformado na região portuária de Santos. Sem porteiro, elevador privativo, paredes de aço reforçado disfarçadas de tijolo à vista. Chique e impenetrável. Rafael digitou um código e as pesadas portas de metal se abriram com um silvo. Ele empurrou Helena para dentro primeiro, um hábito de proteção. Ou talvez ele apenas quisesse mantê-la sob vigilância. A adrenalina estava desaparecendo, substituída pela dor aguda de hematomas e pela dor latejante da realidade. Rafael jogou as chaves em uma mesa de vidro e foi imediatamente para um painel na parede. Tocou na tela. Persianas de aço desceram sobre as janelas do chão ao teto, selando-os dentro de uma caixa de metal. Seguro, Rafael suspirou, afrouxando a gravata. Caminhou até um bar molhado e serviu 2 doses de vodka. Sem gelo. Deslizou uma pelo balcão de mármore em direção a Helena. Bebe. Isso para o tremor. Helena olhou para suas mãos. Não estavam tremendo. Pegou o copo mesmo assim. A queimação do álcool a trouxe de volta à realidade. Senta! Rafael ordenou apontando para uma poltrona de couro. Helena sentou, mas ficou na borda, pronta para saltar. Rafael se apoiou no balcão cruzando os braços. Sua camisa de alfaiataria estava desabotoada no colarinho, revelando uma tatuagem na clavícula. Uma frase em latim. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Eu fiz verificação de antecedentes em todos os funcionários do La Notte Oscura. Rafael começou, seus olhos se estreitando. Helena Vargas. CPF emitido em Minas Gerais. Diploma de escola pública genérica. Sem faculdade. Sem ficha criminal. Você paga seus impostos adiantado. Tem um gato chamado Brigadeiro. O nome dele é Bolinho. Helena corrigiu baixinho. Você é a pessoa mais entediante no papel que já vi. O que significa que o papel é mentira? Rafael deu um passo mais perto. Quem te ensinou a atirar? E não me diz que foi filme. Helena suspirou. Ela sabia que esse momento chegaria. O anonimato que havia cultivado por 6 anos estava destruído. Meu nome é Helena, ela disse, encontrando o olhar dele. Mas Vargas não é meu sobrenome real. Meu pai mudou quando a gente entrou na clandestinidade. Quem era seu pai? Silvio Vasconcelos. Rafael congelou. O copo em sua mão parou no meio do caminho até a boca. O silêncio na sala ficou pesado, sufocante. Silvio Vasconcelos, Rafael repetiu, sua voz caindo uma oitava. O limpador da ABIN. O homem que chamavam de arquiteto. Você ouviu falar dele? Ouvi falar dele. Ele é uma lenda urbana para criminosos, Rafael disse, olhando para ela com uma mistura de admiração e horror.
Dizem que ele matou um chefe de cartel no México com uma caneta esferográfica. Dizem que ele desapareceu 12 anos atrás depois de roubar um dossiê contendo nomes de todo senador corrupto em Brasília. Ele não roubou, Helena disse amargamente. Ele tentou destruir. Mataram ele por causa disso. Ela se levantou andando pela sala. Ele me treinou desde os 7 anos. Não para ser assassina, mas para sobreviver. Ele sabia que o passado dele ia alcançá-lo. Me ensinou a desaparecer, a atirar, a identificar perseguidores. Quando ele morreu, eu fugi. Me tornei Helena, a garçonete. Eu queria uma vida normal, Rafael. Só queria ser invisível e entediante. Rafael olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez. Não via mais uma garçonete. Via a filha de uma lenda, uma agente adormecida, despertada pela necessidade. Bom, Rafael disse, virando o copo. Você falhou em ser entediante hoje à noite. Eu salvei sua vida. Salvou, Rafael admitiu. Ele caminhou até ela, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de colônia cara e pólvora encheu o nariz dela. E agora a filha de Silvio Vasconcelos está no meio de uma guerra de máfia. Dante não vai parar, Helena. Ele não pode. Se eu vivo, ele morre. É binário. Então chama seus homens, Helena disse. Reúne as tropas, esmaga ele. Rafael soltou uma risada sombria. Não é tão simples. Dante vem planejando esse golpe há meses. Ele não virou só os caras do restaurante. Provavelmente tem metade dos meus capitães na folha de pagamento dele. Se eu chamar reforços, posso estar chamando meus executores. Preciso saber quem é leal antes de fazer um movimento. Ele puxou um celular descartável de uma gaveta escondida. Tem um homem em quem confio. Arnaldo Silva, meu contador. Ele sabe onde o dinheiro está enterrado. Se Dante quer o trono, ele precisa das chaves do reino. Ele vai atrás do Arnaldo. Rafael discou. Colocou no viva voz. Toque! Toque! Rafael, a voz do outro lado estava frenética. Meu Deus! O noticiário diz que teve um tiroteio. Você está? Estou vivo, Arnaldo. Por pouco. Estou no esconderijo. O mirante? O mirante. Ok. Ok, bom, você está seguro lá. Olha, eu tenho os livros razão criptografados. Estou indo para aí agora. Posso estar aí em 20 minutos. Vem sozinho, Arnaldo. Não confia em ninguém. Eu sei, estou indo. A linha caiu. Rafael exalou. Arnaldo é sólido. Está com minha família desde os tempos do meu pai. Quando ele chegar aqui com os fundos, a gente pode contratar músculo de fora. Podemos revidar. Helena estava perto da janela, espiando pelas frestas das persianas de aço. Alguma coisa estava incomodando ela, um sentimento na nuca. Uma lembrança da voz de seu pai. Checa a linha do tempo, Helena. A que distância o Arnaldo mora daqui? Helena perguntou. Ele mora no interior. Praia Grande, Rafael respondeu, servindo outra dose. Por quê? Praia Grande fica a 40 minutos sem trânsito. Ele disse que estaria aqui em 20. Rafael franziu a testa. Talvez ele já estivesse na cidade. Talvez, Helena disse. Caminhou até o painel na parede que controlava o sistema de segurança do prédio. Tocou na câmera do lobby. Ou talvez ele já estivesse esperando a ligação. Ela ampliou a imagem da rua em frente ao prédio. Uma van preta estava parada no quarteirão, sem placas. Rafael, Helena disse, sua voz tensa. Quantas pessoas sabem sobre o mirante? Só eu e o Arnaldo. Helena observou a tela. A porta lateral da van se abriu. 5 homens saíram. Não estavam vestindo roupas de rua. Estavam usando equipamento tático completo. Óculos de visão noturna, silenciadores. Arnaldo não trouxe os livros razão. Helena sussurrou. Ele te vendeu. A gente precisa sair agora, Helena disse, virando da tela. Rafael correu para o monitor. Tático. Não. Mercenários militares privados. Helena analisou rapidamente. Olha a formação. 2 na ponta. 1 pesado, 1 na retaguarda. Esses não são bandidos de rua como o Dante tinha. São profissionais. Arnaldo deve ter pago uma fortuna por eles. Vou matá-lo, Rafael rosnou, pegando uma espingarda do arsenal dele. Vou arrancar a pele dele. Foca em sobreviver primeiro, Helena disse rispidamente. Agarrou uma Taurus 9mm customizada e vários pentes extras da parede. Jogou um colete à prova de balas para Rafael. Veste isso. O elevador está comprometido. Eles vão cortar a energia em segundos. Como se seguindo o roteiro, as luzes do loft morreram. O zumbido da geladeira parou.
As persianas de aço pesadas travaram no lugar. Estavam presos no escuro. Luzes de emergência? Rafael perguntou. Não, Helena sussurrou. Escuridão é nossa amiga. Eles têm visão noturna. A gente não tem. Se acendermos luzes, viramos alvos. Ela correu para a cozinha. O que você está fazendo? Criando uma distração. Helena pegou uma garrafa de cachaça de alta graduação, um pano e um isqueiro. Você tem sinalizadores? No kit de sobrevivência debaixo do sofá. Pega eles. O elevador apitou. Helena e Rafael congelaram. O elevador tinha chave de bypass. Os mercenários estavam subindo. Eles vão arrombar em 3, 2, 1. Helena fez a contagem regressiva. As portas do elevador explodiram com uma pequena carga de C4. Não para destruir, mas para chocar. Fumaça encheu a entrada. Lasers cortaram pela fumaça, escaneando a sala. Limpo à direita, uma voz distorcida disse pelo rádio. Limpo à esquerda. Alvo provavelmente está no quarto. Eles estavam se movendo metodicamente. Helena acendeu o pano enfiado na garrafa de cachaça. Não jogou neles. Jogou no sensor do sistema de sprinklers no teto acima do elevador. O calor acionou o sensor imediatamente. Ush! O sistema de supressão de incêndio rugiu, despejando centenas de litros de água na sala. Água? Rafael sussurrou de trás do sofá. Como isso ajuda? Óculos de visão noturna amplificam luz. Helena explicou, puxando o pino de um sinalizador de estrada. E a água reflete luz. Ela jogou o sinalizador vermelho aceso no meio do chão molhado, bem na frente da equipe tática. O efeito foi cegante. A luz vermelha intensa do sinalizador atingiu a cortina de água caindo, criando uma parede deslumbrante e dispersa de luminescência. Para os mercenários usando óculos de visão noturna sensíveis, foi como olhar diretamente para o sol. Meus olhos! O homem da ponta gritou, arrancando os óculos. Agora! Helena gritou. Ela se levantou de trás da ilha da cozinha. Não disparou sem controle. Fez tiros duplos. Bang, bang. O homem da ponta caiu. Bang, bang. O atirador pesado levou 2 no colete, tropeçou e caiu. Rafael se levantou com a espingarda. Pum! A dispersão acertou o terceiro homem na perna, girando-o. O quarto homem, o líder, era esperto. Não olhou para o sinalizador. Mergulhou atrás do bar de mármore molhado e devolveu fogo. Balas mastigaram o sofá de couro italiano caro que Julian estava usando como cobertura. A gente não pode ficar aqui, Rafael gritou. Vai ter uma segunda onda. A varanda! Helena apontou. Temos no 20º andar. Você tem corda de rapel? Tenho uma escada de incêndio que desce 2 andares. Bom o suficiente. Eles cobriram com tiros, forçando o líder mercenário a manter a cabeça abaixada. Correram para a porta da varanda. Rafael lutou com a trava manual e empurrou a porta pesada para fora. O vento uivava, frio e cortante. Eles saíram para o terraço. A cidade de Santos se espalhava abaixo deles, uma grade de diamantes e luzes. Helena localizou a caixa da escada retrátil. Chutou aberta. A escada se desenrolou, chacoalhando contra o lado do prédio. Vai! Ela ordenou. Rafael escalou sobre o corrimão. Estava na metade do caminho quando a porta de vidro atrás de Helena se estilhaçou. O líder mercenário havia avançado. Helena girou. O mercenário levantou o rifle. Ela estava sem balas. Clique. O mercenário sorriu atrás da máscara tática. Fim de jogo vadia. Ele estava prestes a apertar o gatilho quando um ponto vermelho apareceu em seu peito. Twip! Um único tiro soou da escuridão da noite. Não de Helena, não de Rafael. Veio de um telhado do outro lado da rua. A cabeça do mercenário se jogou para trás e ele desabou, morto antes de bater no chão. Helena encarou o corpo, depois o telhado distante. Não viu nada além de sombras. Alguém acabara de salvá-la. Mas quem? Helena, move! Rafael gritou lá de baixo. Ela se sacudiu do transe e desceu a escada correndo. Eles não pararam de se mover por 4 horas. Abandonaram a escada no 18º andar, quebraram a janela de um escritório, desceram pelas escadas de serviço e saíram por uma doca de carga. Roubaram um Fiat Uno bege de um estacionamento. Rafael fez a ligação direta, uma habilidade da juventude que claramente não havia esquecido. Dirigiram para fora da cidade, cruzando a ponte para a rodovia dos imigrantes. A linha do horizonte de Santos recuava atrás deles. Uma fera cintilante que havia tentado mastigá-los e cuspir. Pararam em um motel vagabundo às margens da rodovia chamado Recanto do Sono.
Era o tipo de lugar onde as pessoas pagavam em dinheiro e ninguém fazia perguntas. Dentro do quarto, o letreiro de neon lá fora piscava, lançando um brilho vermelho rítmico sobre o papel de parede descascado. Rafael sentou na borda da cama, gemendo enquanto tirava a camisa. O colete à prova de balas havia parado as balas, mas o impacto havia deixado hematomas roxos escuros massivos em suas costelas. Helena foi ao banheiro e voltou com uma toalha molhada. Ajoelhou-se diante dele, limpando o suor e a sujeira do rosto dele. A dinâmica havia mudado. No restaurante, ela era a serva. No esconderijo, ela era a soldado. Aqui, na quietude escura, eram apenas 2 sobreviventes. Quem deu aquele tiro? Rafael perguntou, fazendo uma careta enquanto ela pressionava a toalha fria contra um hematoma. Na varanda. Você estava morta. Alguém atirou nele. Eu não sei, Helena disse baixinho. Mas tenho uma teoria. Meu pai, ele tinha amigos. Fantasmas, ele chamava. Pessoas que deviam favores a ele. Antes de morrer, ele me disse que se eu algum dia estivesse realmente encurralada, as sombras poderiam piscar. Então você tem um anjo da guarda com rifle de precisão? Rafael tentou brincar, mas sua voz estava grossa de exaustão. Talvez. Rafael pegou a mão dela. O aperto era firme. Você me salvou 3 vezes hoje à noite. 4 se contar a fuga de carro. Por quê? Você podia ter fugido no beco. Podia ter me deixado no esconderijo. Helena olhou para ele. A distância entre eles fechou. A adrenalina havia ido embora, deixando para trás uma atração magnética crua. Eu te disse, ela sussurrou. Eu odeio valentões, e o Dante é um valentão. Esse é o único motivo? Rafael procurou nos olhos dela. Helena não respondeu. Não precisava. O ar entre eles crepitava. Rafael estendeu a mão, a palma envolvendo a bochecha dela. O polegar dele escovou uma mancha de pólvora na maçã do rosto dela. Eu não posso te prometer um final feliz, Helena, ele murmurou. Eu sou um homem mau. Fiz coisas terríveis. Eu sei quem você é, Rafael Santoro, ela respondeu. Mas essa noite, você é só o cara que se recusou a morrer. Ele a beijou. Não foi suave. Foi desesperado, alimentado pela proximidade da morte e pela fúria da sobrevivência. Tinha gosto de cobre, medo e esperança. Por uma hora, a guerra lá fora não existia. Mas quando o amanhecer chegou, pintando o quarto feio do motel em tons de cinza, a realidade voltou. Helena estava sentada perto da janela, limpando a Taurus. Rafael estava andando de um lado para o outro, o telefone na mão. Temos um problema, Rafael disse, sua voz dura novamente. O amante havia ido embora. O chefe estava de volta. O que foi? Não consigo acessar minhas contas offshore. Arnaldo não só me vendeu. Ele me bloqueou. Está tentando drenar a liquidez. Se ele conseguir, entrega ao Dante um cofre de guerra de 2 bilhões de reais. Eles vão comprar a polícia, os juízes, os políticos. Eu vou ser um fugitivo para sempre. Helena engatilhou o ferrolho da arma. Onde o Arnaldo está agora? Ele é esperto. Vai estar na fortaleza impenetrável. O cofre. O cofre? É um banco privado no centro financeiro de São Paulo. Subterrâneo. Segurança pesada. Arnaldo tem que estar fisicamente lá para autorizar a transferência das chaves mestras. Provavelmente está lá agora finalizando o roubo. Helena se levantou. Olhou para seu reflexo no espelho rachado. A garçonete estava morta. A filha de Silvio Vasconcelos estava completamente desperta. Então a gente tem que ir para o centro financeiro, ela disse calmamente. Você está louca? Vai estar cheio de homens do Dante. E da polícia. Temos uma arma e um Fiat roubado. Helena sorriu, um sorriso afiado e perigoso que lembrava terrivelmente as histórias sobre seu pai. A gente não precisa de um exército, Rafael. Precisamos de uma distração. E eu sei exatamente como conseguir uma. Como? Meu pai não me ensinou só a atirar, Helena disse, pegando o casaco. Ele me ensinou a fazer bombas com produtos de limpeza. E me ensinou que a melhor forma de invadir uma fortaleza é fazer eles abrirem a porta da frente para você. Ela jogou as chaves do carro para ele. Dirige. Preciso parar em uma loja de materiais de construção. A gente vai assaltar um banco. Antes de sairmos, quero pedir uma coisa. Se você está gostando dessa história, se inscreve no canal.
A gente precisa chegar em 1000 inscritos para continuar trazendo histórias incríveis como essa. E me conta aqui nos comentários, você teria a coragem de fazer o que a Helena fez? Salvaria alguém mesmo sabendo que sua vida pacata acabaria? Comenta aí embaixo com fogo se você teria essa coragem, ou com gelo se acha que teria fugido. Quero muito saber. O cofre não era apenas um banco, era uma fortaleza enterrada sob o granito da Avenida Paulista. Um lugar onde o 1% escondia seus segredos. Barras de ouro, títulos ao portador, fitas de chantagem e as chaves digitais para impérios. Foi projetado para resistir a um ataque nuclear. Mas não foi projetado para resistir a uma garçonete irritada e um rei caído. Helena ajustou a aba do boné de manutenção da prefeitura mais para baixo, lançando uma sombra sobre os olhos. Ela e Rafael estavam vestidos em macacões cinzas desbotados e manchados de graxa, que haviam comprado em uma loja de excedentes em Guarulhos. Rafael, o homem que normalmente usava ternos sob medida de R$ 15.000, parecia desconfortável. Carregava uma caixa de ferramentas enferrujada pesada e a etiqueta no peito dele dizia Ronaldo. Para de ajustar a gola, Helena sibilou sem mover os lábios. Encanadores não andam como se fossem donos do prédio. Andam como se as costas doessem e odiassem o chefe. Em curva. Rafael soltou o ar e curvou os ombros, arrastando os pés ligeiramente. Me sinto ridículo. A gente tá entrando no prédio mais seguro de São Paulo com um balde de água sanitária e uma chave de fenda. Não é uma chave de fenda, Helena corrigiu, empurrando um carrinho de limpeza industrial pesado que rangia a cada rotação das rodas. É uma chave mestra. Você só precisa saber onde enfiar. Eles chegaram ao checkpoint de serviço. Era uma sala branca estéril separada do lobby principal por vidro à prova de balas e catracas de aço. Um guarda com pescoço grosso como tronco de árvore estava sentado atrás do vidro assistindo um jogo de futebol em um tablet pequeno. Serviço, Helena anunciou, sua voz adotando um sotaque cansado da Zona Leste. Emergência no sistema de ventilação. A gerência disse que os dutos no B3 estão entupindo. Tá fedendo a rato morto cozido em esgoto lá embaixo. O guarda olhou para cima, nada impressionado. Passou os olhos por Rafael, depois pelo carrinho. Não recebi chamado. É bom, isso é porque a gerência tá ocupada demais contando dinheiro para ligar para segurança. Helena retrucou, batendo uma prancheta contra o vidro. Ela havia falsificado a ordem de serviço no carro usando uma nota fiscal velha e mão firme. Olha, brother. Você pode deixar a gente entrar ou pode explicar para os caras de terno por que o ar-condicionado vai começar a bombear gás metano pro lounge VIP em uns 20 minutos. Você decide. O guarda torceu o nariz com a imagem mental. Pegou o telefone para verificar, mas então olhou para a fila de banqueiros impacientes se formando atrás da mesa de segurança principal. Suspirou, carimbou a prancheta e apertou o botão da catraca. Vocês têm 10 minutos. Ele resmungou. Não mexe em nada brilhante. Eles passaram pela catraca. Assim que ficaram fora do alcance auditivo, Rafael sussurrou. Você é assustadoramente boa em mentir. Sobrevivência, Rafael. Ela respondeu, seus olhos escaneando o teto procurando câmeras. Verdade te mata. Mentiras te levam para dentro. Eles navegaram pelos corredores de serviço labirínticos, descendo mais fundo no subsolo. O ar ficou mais frio, estéril, reciclado. Passaram pelas portas pesadas do cofre nos níveis B1 e B2, onde o ouro físico era armazenado. Mas não estavam aqui pelo ouro. Estavam aqui pelo nível B3. A fazenda de servidores. Helena parou em uma junção principal de entrada de ventilação. Era um nicho estreito escondido da varredura principal das câmeras. Abriu o carrinho de limpeza. Dentro não havia esfregões. Estava embalado com galões de amônia, água sanitária, álcool isopropílico e um punhado de sinalizadores de estrada. Aula de química, Helena sussurrou. Começou a despejar os produtos químicos em um pulverizador de pesticida pressurizado que havia modificado. Gás de cloro. Rafael perguntou, reconhecendo o cheiro forte da água sanitária. Diluído, Helena explicou, suas mãos se movendo com precisão cirúrgica. Se eu misturar direito, cria uma névoa pesada e irritante. Não vai matar ninguém, mas vai queimar olhos, gargantas e pulmões. Aciona os sensores de ameaça biológica do prédio. E então o sistema entra em modo de evacuação de emergência, Helena disse, parafusando a tampa no recipiente.
As travas magnéticas nas escadas e portas não críticas desativam para deixar as pessoas escaparem. É um sistema de segurança. Vamos usar os próprios protocolos de segurança contra eles. Ela programou um timer em um celular descartável colado no recipiente. 60 minutos. É quando o gás libera nos dutos. Precisamos ter sumido até lá, ou vamos estar tossindo sangue junto com os guardas. Continuaram descendo até o nível B3. O corredor aqui era diferente. Mármore preto elegante e zumbindo com o som de ventoinhas de resfriamento. No fim do corredor estava a entrada da sala de dados segura. 2 mercenários do Dante estavam posicionados lá. Não eram seguranças padrão. Estavam equipados com coletes táticos, segurando submetralhadoras contra o peito. Estão esperando problemas, Rafael sussurrou, apertando a pegada na caixa de ferramentas. Plano B, Helena disse baixinho. Você pega a esquerda, eu pego a direita. Não tenho arma, Sofia. Você é Rafael Santoro. Ela olhou para ele, os olhos ferozes. Você é a arma. Improvisa. Rafael respirou fundo, sentindo um velho instinto acordar dentro do peito, aquele que ele pensou ter enterrado junto com os anos de rua. Ele deu 2 passos à frente, deixando a caixa de ferramentas escorregar da mão e cair no chão de mármore com um estrondo metálico que ecoou pelo corredor. Os 2 mercenários giraram ao mesmo tempo, ergueram as submetralhadoras e apontaram diretamente para ele. Quem está aí? Um deles gritou, a voz abafada pelo capacete. Rafael levantou as mãos devagar, assumindo a postura perfeita de um funcionário sobrecarregado e irritado. Calma, Rambo, ele resmungou. Só o cara do ar-condicionado. Derrubei a chave inglesa. O mercenário da esquerda estreitou os olhos, mas a visão que tinha era de um homem em um macacão sujo, suando, curvado pelos anos de serviço pesado. Nada nele gritava ameaça naquele primeiro segundo. Foi esse segundo que o matou. Sai daqui, encanador! Aqui é área restrita. O guarda da esquerda rosnou, abaixando a arma apenas um pouco. O suficiente para sinalizar relaxamento para o corpo, não para a máquina carregada. Rafael não saiu. Ele se lançou. Em 2 passos, atravessou a distância, jogando o peso inteiro do corpo contra o mercenário. Não foi bonito, nem técnico. Foi brutal e honesto. Um tackle de rua. Os 2 caíram no chão. Rafael sentiu o impacto subir pela coluna, mas não parou. Ele enfiou a mão no bolso do macacão e puxou uma chave de fenda chata e pesada, que Helena havia colocado ali exatamente para isso. Com um movimento rápido, enfiou a chave de fenda na abertura do colete do mercenário, logo abaixo das costelas, expulsando o ar dos pulmões do homem em um grunhido sufocado. Em seguida, desferiu um soco seco e violento na mandíbula dele, que desacelerou como se alguém tivesse desligado o interruptor. O segundo mercenário virou a arma para disparar em Rafael, mas nunca teve a chance. Helena surgiu do chão como se fosse feita de sombra. Ela havia se aproximado agachada pelo lado cego da câmera, deslizando como uma jogadora se arrastando para chegar na base. Em uma mão, segurava um bastão de choque industrial que havia roubado da loja de materiais. Sem hesitar, ela enfiou os eletrodos na pequena fresta entre a bota e a barra da calça do mercenário. O som foi um chiado agudo, acompanhado de um odor de plástico queimado. O corpo do homem travou, os músculos se contraíram todos ao mesmo tempo, e ele desabou, caindo de cara no mármore, a arma escorregando de seus dedos. Rafael se levantou devagar, limpando o sangue que escorria de um corte no lábio. Há muito tempo eu não fazia isso, ele comentou, ofegante, sentindo o gosto metálico na boca. Você ainda tem o jeito, velho. Helena replicou com um meio sorriso, embora suas mãos estivessem tremendo levemente enquanto desligava o bastão. Ela se moveu até o painel de acesso da porta. Era um scanner biométrico moderno, com leitura de impressão digital e um pequeno visor azul. A gente precisa de uma digital, Helena disse. Rafael arrastou o mercenário desacordado pelo colarinho e pressionou o polegar do homem contra o vidro. Um bip curto soou. A luz ficou verde. A pesada porta de aço chiou e se abriu, revelando uma sala gelada, iluminada por um brilho azulado, com fileiras de servidores piscando em silêncio. No centro da sala, de costas para eles, estava Arnaldo Silva. O contador de meia-idade, sempre suado e nervoso, estava digitando freneticamente em um terminal. O brilho da tela refletia no suor da testa. Quando a porta se abriu, Arnaldo se virou, esperando ver Dante ou seus homens.
Ao ver Rafael, sujo de graxa, com o lábio rachado e uma chave de fenda na mão, o rosto dele perdeu toda a cor. Rafael? Ele gaguejou, encostando-se em um rack de servidores. Eu posso explicar. Rafael entrou na sala em passos lentos, controlados. A porta se fechou atrás deles com um suspiro metálico, transformando o local em uma caixa de som isolada do resto do mundo. Explica, Rafael disse. A voz calma, o que sempre significava perigo. Explica como você vendeu 20 anos de amizade por um pagamento. Explica por que meus homens foram emboscados. Explica por que eu quase morri hoje. Eu não tive escolha, Arnaldo choramingou, as lágrimas misturando com o suor. O Dante. Ele é doido, Rafael. Ele descobriu minhas dívidas de jogo, ameaçou entregar tudo para a polícia, ameaçou minha esposa, meus filhos. A gente não troca vidas, Arnaldo, Rafael rebateu, encurralando o homem contra as máquinas. Você devia ter vindo falar comigo. Eu teria dado um jeito na dívida. Eu teria protegido você. Protegido? Arnaldo soltou uma risada histérica. Você estava acabado, Rafael. Todo mundo dizia que você estava ficando mole. O Dante é o futuro. Eu só quis ficar do lado que ia vencer. Rafael agarrou Arnaldo pela lapela do terno caro e o socou contra o rack, fazendo os servidores tremerem. Olha pra mim, ele rosnou. Parece que eu estou acabado? Helena ignorou a discussão por um instante e correu para o terminal. Os olhos dela correram pelas linhas de código na tela, pelos gráficos e barras de progresso. Dante está transferindo os ativos agora! Helena gritou. Olha, Rafael! A barra está em 95%. Rafael largou Arnaldo e se voltou para o monitor. Para isso. Eu não posso. Helena respondeu, os dedos voando pelo teclado. É uma transferência de blockchain travada. Quando começa, não dá para pausar. Está indo para as contas do Dante nas Ilhas Cayman. Redireciona, Rafael ordenou. Para onde? Helena retrucou sem tirar os olhos da tela. Eu não posso mandar para as suas contas. O Dante já deve ter colocado bandeira nelas. Se eu enviar para qualquer lugar que ele tenha acesso, ele vence. Ao fundo, um som metálico ecoou. O elevador do andar foi ativado. No monitor de segurança lateral, Helena viu a imagem de Dante saindo do elevador com 6 homens armados até os dentes. Eles estavam vindo. Rafael, Helena disse, a voz firme apesar de tudo. Eu posso reescrever o código de destino. Posso mandar o dinheiro para um buraco negro digital. Um endereço nulo. O dinheiro deixa de existir. Ninguém recebe. Nem o Dante. Nem você. Rafael parou por um momento. Essa fortuna era mais do que dinheiro. Era poder, segurança, um escudo contra o sistema inteiro. Era a razão pela qual políticos sorriam para ele em público. Se ela apertasse a tecla, tudo desapareceria. Ele seria só um homem em um macacão sujo, correndo por corredores de serviço. Se você fizer isso, Arnaldo murmurou, horrorizado. Você queima o reino todo. Vai ser um nada. Rafael olhou para a tela. Olhou para Helena. Ela não estava olhando para os números. Estava olhando para ele, esperando a ordem. Ela estava disposta a morrer por ele. Mas precisava saber por quem estava arriscando a própria alma. Se eu deixar o Dante pegar isso, ele usa esse dinheiro para afundar a cidade inteira, Rafael disse. Mais para si do que para os outros. Compra polícia, juiz, deputado. Vira rei de um deserto de medo. Ele olhou para Helena. Queima. O quê? Arnaldo gritou. Queima tudo, Rafael berrou, finalmente como se estivesse rasgando a si mesmo. Helena apertou Enter. A tela piscou em vermelho. Erro 404. Destino não encontrado. Ativos cancelados. Bilhões acumulados em décadas de crimes se dissolveram na teia digital como se fossem um arquivo velho jogado na lixeira. Você enlouqueceu! Arnaldo gritou, escorregando até o chão. Ele vai nos matar! Vai nos torturar! Vai fazer a minha família pagar! Bum! A porta da sala de servidores voou pelos ares, lançada por uma explosão controlada. Fumaça inundou o ambiente. Dante entrou primeiro, a arma de assalto erguida, o rosto contorcido de ódio. Os 6 homens atrás dele varreram a sala com o cano das armas. Dante levou 1 segundo para entender o que via na tela. Quando leu o saldo zerado, soltou um grito de raiva tão primitivo que pareceu fazer o ar vibrar. Seu idiota! Ele rugiu, apontando a arma para o peito de Rafael.
Você acha que venceu? Você cavou a própria cova! Rafael deu um passo à frente de Helena, colocando o corpo na frente dela sem nem pensar. Não tinha arma nas mãos, só a velha chave de fenda ensanguentada. E ainda assim, ele sorriu. Talvez, ele disse. Mas pelo menos eu não sou você. Dante apertou mais o dedo no gatilho. Mata eles. Ele ordenou sem tirar os olhos de Rafael. Mata todo mundo. Helena fechou os olhos por um segundo. Sentiu a mão procurar instintivamente as costas do macacão de Rafael, os dedos se enroscando no tecido. Era aquilo. Fim da linha. Clique! As luzes da sala piscaram e se apagaram. Um alarme de emergência começou a tocar, um bip grave e constante. As luzes voltaram em modo vermelho intermitente. E então, por cima do som do alarme, uma voz rouca e estranhamente familiar ecoou pelos alto-falantes da sala. Senhores, a voz disse, calma como se estivesse marcando um encontro. Parece que vocês cometeram um erro de cálculo. Dante girou, confuso. Quem está aí? Ele gritou, os olhos varrendo as câmeras de canto. Foi quando os sprinklers de gás Halon começaram a liberar nuvens brancas do teto, inundando a sala com uma neblina fria que cortava o oxigênio do ar. O sistema de supressão de incêndio especial, projetado para apagar chamas sem danificar equipamentos, estava agora contra eles. O gás substituía o oxigênio, fazendo os pulmões lutarem. Tira todo mundo daqui! Um dos homens de Dante gritou, tossindo. Mas as travas da porta haviam sido reativadas remotamente. Alguém de fora havia assumido o controle da central. No meio da confusão, Helena sentiu uma mão puxar seu braço e a arrastar para o canto, atrás de um rack maior. Uma figura alta, com um capuz e máscara, surgiu da nuvem branca como se tivesse sido esculpida da fumaça. Os olhos dele, porém, eram inconfundíveis para Helena, mesmo anos depois. O mundo inteiro pareceu encolher até caber naquele olhar. Oi, filha, a voz disse. Agora sem o filtro do sistema. Hora de sair dessa bagunça. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Seu peito esqueceu como respirar por alguns segundos. Pai? Ela sussurrou, embora o cérebro gritasse que era impossível. Silvio Vasconcelos tirou a máscara por um segundo, o suficiente para ela ver o rosto mais envelhecido, marcado, mais vivo. Longa história, ele respondeu. Curta distância. Vai. Ele colocou uma pequena máscara de oxigênio no rosto dela e empurrou outra em direção a Rafael, que a vestiu sem discutir, os olhos arregalados demais para fazer perguntas. Enquanto os homens de Dante cambaleavam, sufocados e desorientados, Silvio abriu um painel lateral que dava acesso a um túnel de manutenção estreito. Por aqui, ele comandou. Helena, Rafael e até o aterrorizado Arnaldo se espremeram pelo túnel, engatinhando enquanto o som de tiros cegos ecoava atrás deles, abafado pela fumaça e pelo metal. Sobe até a escada de serviço C, Silvio instruiu, a voz mais próxima agora que vinha diretamente de trás deles, não mais dos alto-falantes. Caminhões dos bombeiros falsos estão chegando. Vão achar que é exercício de evacuação. Eles emergiram em uma escada de emergência estreita. Helena arrancou a máscara, sugando o ar frio e reciclado com avidez. Quando tentou virar para o pai, ele já estava descendo por outro corredor, a silhueta sumindo por uma porta de serviço antes que ela pudesse dizer seu nome inteiro. A vida dele sempre tinha sido assim. Aparições rápidas, sumiços calculados. Só que desta vez, ele havia voltado de um túmulo que ela achava definitivo. Vamos, Rafael insistiu, puxando-a pelo braço. Depois você grita com o fantasma. Agora a gente não pode deixar que o Dante saia vivo com essa história. Eles desceram mais 2 andares e saíram por uma porta lateral que dava para a garagem subterrânea. Sirenes ecoavam ao longe. Alguns seguranças do banco corriam em direção às saídas principais, tossindo, com máscaras de pano improvisadas no rosto, sem sequer notar o casal de funcionários empurrando um carrinho de limpeza em direção a uma rampa. Helena caminhava com a mesma postura de cansaço ensaiado de antes, mas por dentro sentia uma turbulência que nada tinha a ver com o gás ou com a fuga. Seu pai estava vivo. E tinha acabado de salvar sua vida pela 2ª vez. Na rampa de saída, Rafael avistou o velho Uno bege estacionado no canto onde haviam deixado. A pintura descascada parecia agora quase simpática, em contraste com o brilho frio do concreto engomado do banco. Entram, ele disse. A gente vai sumir de novo. Não.
Helena respondeu, segurando a porta antes que ele pudesse fechar. Agora é ele que está sangrando, Rafael. O Dante está sem dinheiro, sem oxigênio e preso em um banco lotado de câmeras. É a nossa chance de virar a narrativa. Rafael parou com a mão na maçaneta do Uno, os olhos estreitados avaliando Helena como se a visse pela primeira vez desde o restaurante. Você quer contra-atacar agora? Com o quê? Uma chave de fenda e um carrinho de limpeza? Helena balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma determinação que misturava o treinamento do pai e a raiva própria. Não contra-atacar. Encurralar. O Dante saiu do cofre sem dinheiro, mas com uma reputação destruída. Seus homens vão começar a questionar lealdade. A gente planta a semente da dúvida e deixa os ratos se comerem. Eles entraram no carro e saíram da garagem subterrânea misturados ao fluxo de veículos de emergência falsos que Silvio havia coordenado. Rafael dirigia com mãos firmes agora, a adrenalina dando lugar a um foco cirúrgico. Helena pegou o celular descartável que havia sobrado do plano do gás e começou a mandar mensagens anônimas para contatos antigos de Rafael. Aqueles capitães de médio escalão que Dante não havia conseguido comprar completamente. Mensagens curtas, precisas. Dante queimou o cofre. Sem grana. Rafael vivo. Escolha seu lado. Cada envio era uma granada sem pino jogada no formigueiro da organização. Enquanto dirigiam pela Marginal Pinheiros, Helena sentiu o peso da revelação do pai se assentando como chumbo no peito. Ele estava vivo. 12 anos acreditando em um caixão vazio. 12 anos carregando o luto como uma segunda pele. Por que agora? Por que ela? Rafael notou o silêncio dela e quebrou-o sem piedade. Seu pai. Ele fingiu a morte. Por quê? Proteção? Helena engoliu em seco, olhando para as luzes refletidas no rio abaixo. Meu pai não fingia. Ele planejava. A Abin o caçou porque ele sabia demais. Cartéis, políticos, operações sujas. Ele me escondeu e sumiu para que eu não virasse alvo. Mas hoje... Ele piscou nas sombras, como prometeu. Rafael assentiu, respeitando o silêncio que veio depois. Ele conhecia homens como Silvio, fantasmas que viviam entre mundos, sempre um passo à frente da morte. Vamos precisar dele de novo, Rafael disse finalmente. O Dante não vai cair quieto. Ele tem aliados fora da família. Militares corruptos, contrabandistas do porto. Mas sem dinheiro, ele é só um cachorro raivoso. Helena sorriu pela primeira vez desde o cofre, um sorriso frio. Cachorros raivosos mordem mais forte quando encurralados. A gente precisa encontrar o esconderijo dele primeiro. Eles pararam em um drive-thru anônimo na saída da Marginal. Compraram café preto e pães de queijo sem descer do carro. Enquanto comiam, Rafael ligou para um contato leal no porto. Um capataz chamado Mário que nunca havia traído a família. A voz do homem do outro lado estava tensa, mas firme. Chefe, o noticiário tá falando de um vazamento químico na Paulista. Dizem que teve mortes. E rolam boatos que o Dante tentou roubar o cofre e falhou. Meus homens querem saber. Você tá vivo? Vivo e inteiro, Mário. Rafael respondeu. Mas preciso de olhos no caissete. Onde o Dante tá se escondendo? Pausa do outro lado. Ele tá no armazém 42, chefe. Veio ontem com meia dúzia de homens leais. Tá furioso. Dizendo que você tá morto e que ele é o novo dono. Perfeito. Helena sussurrou para Rafael. Armazém 42. Isolado, mas com saídas para o mar. Clássico erro de arrogância. Rafael desligou e ligou o carro. Vamos terminar isso hoje, antes que ele consiga se reagrupar. Mas a gente precisa de reforços, Helena disse. Liga pro Mário de novo. Diz para ele trazer 10 homens confiáveis. Armados, mas discretos. E armas pra gente. Muito bem. Rafael riu baixo. Você virou general agora? Filha de Silvio Vasconcelos, ele rebateu. Melhor general que você já teve. 2 horas depois, o Fiat Uno estacionava a 2 quarteirões do Armazém 42, na beira do Porto de Santos, sob uma garoa fina que embaçava os vidros. Mário e seus 10 homens esperavam em 2 vans pretas, todos vestidos como estivadores comuns, mas com beretas escondidas nas cinturas. Rafael apertou a mão do capataz. Você escolheu o lado certo, Mário. Agora mostra o que tem. O armazém era um monstro de concreto enferrujado, iluminado por lâmpadas sódio que lançavam um brilho alaranjado fantasmagórico. Dentro, sombras se moviam. Vozes ecoavam.
Dante gritando ordens, homens respondendo com medo na voz. Plano simples. Helena disse baixinho para o grupo. Mário, seus homens cobrem as saídas laterais e traseira. Rafael e eu entramos pela frente. Distração primeiro. Fogo no container vazio ao lado. Quando eles saírem confusos, a gente entra. Sem misericórdia para os traidores. Dante é meu, Rafael acrescentou, os olhos duros como granito. Ele destruiu tudo que meu pai construiu. Quero olhar nos olhos dele quando acabar. Os homens de Mário acenderam um coquetel molotov e jogaram no container vazio. Chamas rugiram, iluminando a noite. Gritos vieram de dentro do armazém. A porta principal se abriu e 6 homens de Dante saíram correndo, armas em punho. Mas os homens de Rafael estavam posicionados. Tiros controlados derrubaram 4 no primeiro minuto. Os outros 2 se renderam, as armas no chão. Limpo! Mário gritou. Rafael e Helena avançaram, as silhuetas das chamas dançando atrás deles. Dentro do armazém, o ar cheirava a óleo diesel e traição. Pilhas de caixas de contrabando cercavam uma plataforma central onde Dante estava, um fuzil AK nas mãos, o rosto vermelho de fúria. Você! Ele cuspiu ao ver Rafael. Como? Arnaldo jurou que você estava morto! Morto! Rafael sorriu, a Glock firme na mão. Eu nasci de novo no La Notte Oscura, graças a ela. Dante girou a mira para Helena, mas ela já estava se movendo, usando as caixas como cobertura. Você destruiu tudo! 2 bilhões! Minha vida inteira! Dante berrou, disparando uma rajada que estilhaçou madeira ao redor dela. Helena rolou para o lado. Respondeu com 2 tiros precisos que acertaram o ombro dele. A AK caiu. Rafael avançou devagar, sem pressa. Você destruiu mais que dinheiro, Dante. Destruiu confiança, família. Agora vai pagar. Dante tentou sacar uma pistola reserva, mas Rafael foi mais rápido. Um chute desarmou o traidor, que caiu de joelhos no concreto sujo. Olhe para mim, Rafael ordenou. Dante ergueu os olhos, cheios de ódio impotente. Você acha que venceu? Outros vão vir. Sempre tem outro lobo na alcateia. Rafael balançou a cabeça. Não mais. A família se purificou hoje. Adeus. Braço direito. O tiro final ecoou no armazém vazio. Dante desabou, os olhos vidrados fixos no teto enferrujado. Helena se aproximou, checando o pulso por hábito profissional. Morto. Ela olhou para Rafael, que guardava a arma. Acabou? Acabou, ele confirmou. Mas o império precisa ser reconstruído. E você? Helena perguntou, o coração apertado pela primeira vez desde a fuga. Isso muda tudo. Eu era invisível. Agora sou alvo. Rafael estendeu a mão. Não alvo. Parceira. A família Santoro sempre precisou de uma rainha. E você nasceu para isso. Helena hesitou. Depois apertou a mão dele. Filha de Silvio Vasconcelos não foge de tronos. Mas com uma condição. Legitimidade. Negócios limpos. Nada de sangue inocente. Rafael riu, puxando-a para perto. Combinado, rainha. Mas primeiro, a gente precisa encontrar seu pai. Fantasmas não ficam sozinhos. Os homens de Mário entraram, limpando o local com eficiência profissional. Corpos foram removidos, evidências apagadas. O porto voltou à normalidade como se nada tivesse acontecido. Rafael e Helena saíram no Uno, agora com um motorista de confiança. Dirigiram para uma vila segura nas montanhas de São Paulo, um lugar onde o pai dela poderia aparecer de novo. Ou não. Fantasmas decidiam seus próprios horários. Na vila, sob estrelas frias, Rafael e Helena sentaram na varanda com o uísque. O Império Queimado renascia das cinzas, mais forte, mais limpo. Ela não era mais garçonete. Ele não era mais rei solitário. Eram algo novo. Rei e rainha de um mundo que aprenderam a conquistar juntos. Mas no fundo da mente dela, uma sombra piscava. Seu pai estava lá fora, e histórias como a deles nunca acabavam de verdade. Enquanto o sol nascia sobre as montanhas, Helena sentiu um telefone vibrar no bolso. Um número desconhecido. Mensagem única. Bom trabalho, filha. O ciclo recomeça. Pai. Ela sorriu para Rafael. Pronto para recomeçar? Sempre. Ele respondeu. E assim, das cinzas de uma traição, nasceu um novo capítulo. Mas antes de mergulharmos no próximo capítulo dessa história épica, uma pausa rápida para vocês que estão acompanhando.
Se essa narrativa de traição, redenção e ação está te prendendo na tela, se inscreve no canal agora. Estamos correndo para bater os 1000 inscritos e desbloquear mais produções incríveis como essa. E aqui vai a interação do dia. Imagina que você é a Helena nessa situação. Qual objeto do dia a dia você usaria como arma improvisada contra traidores armados? Um garfo? Uma garrafa? Comenta aí embaixo com o emoji da sua escolha e explica por quê. Sua criatividade pode inspirar o próximo roteiro. Vamos nessa. De volta à ação. A vila nas montanhas de Campos do Jordão era um refúgio perfeito, escondido entre pinheiros altos e névoa matinal. Paredes de pedra, lareira crepitante e uma vista que fazia o mundo lá embaixo parecer pequeno e controlável. Rafael Santoro, agora sem o peso de bilhões evaporados, mas com uma liberdade nova, serviu 2 copos de conhaque envelhecido. Helena sentou na poltrona de couro, ainda processando as últimas horas. O pai vivo era a peça que não encaixava. 12 anos de luto, de uma vida fingida como garçonete, destruídos em uma noite. Ele sempre foi assim, Rafael disse, sentando ao lado dela e entregando o copo. Fantasmas não mandam cartões postais. Por que você acha que ele voltou agora? Helena tomou um gole, o líquido queimando a garganta. Porque o ciclo dele nunca parou. A ABIN, os cartéis, os políticos, ele limpava a sujeira que voltava a crescer. Dante era só mais uma raiz podre. Mas eu? Eu era o plano B dele. A filha que sobreviveu ao veneno. Rafael colocou a mão no joelho dela, um toque firme e reconfortante. Você sobreviveu a mais que veneno. Sobreviveu a mim. A nós. Os dias seguintes foram de reconstrução meticulosa. Rafael contatou os capitães leais remanescentes, aqueles que Mário havia testado. Sem o dinheiro de Dante, mas com a reputação intacta de Rafael, agora reforçada pela história da garçonete que virou lenda, a família se reuniu. Reuniões em galpões discretos no porto, acordos novos focados em logística legítima, importação de eletrônicos, transporte de cargas industriais, nada de sangue nas ruas. Helena, com seu treinamento de Silvio, virou a estrategista. Mapas na mesa, rotas de risco calculadas, fraquezas de rivais mapeadas. Ela não era mais sombra. Era a mente afiada por trás do trono. Uma semana depois, um envelope sem remetente chegou na vila. Dentro, um pendrive e uma nota manuscrita. Lições antigas para tempos novos. Use com sabedoria. SV. Helena plugou o dispositivo em um laptop limpo. Arquivos criptografados se abriram. Dossiês sobre rivais menores, contas offshore esquecidas, contatos em agências federais que deviam favores ao pai. Era um kit de sobrevivência digital. O suficiente para fortalecer o império sem sujá-lo. Seu pai não ficava. Ele equipava. Rafael leu os arquivos ao lado dela, assobiando baixo. Seu velho é um gênio. Isso nos dá alavancagem por anos. Mas e você, Helena? Vai atrás dele? Ela balançou a cabeça, fechando o laptop. Não, ele me treinou para viver, não para caçar fantasmas. Agora eu vivo de verdade. Aqui, com você. Rafael puxou-a para um beijo lento, profundo, selando o pacto. Rei e rainha, parceiros iguais. Mas o submundo nunca dorme. Boatos corriam. Um novo jogador no porto. Alguém trazendo armas de Miami, testando as bordas do território Santoro. Rafael convocou uma reunião maior. 30 homens leais no galpão principal. Helena ficou ao lado dele, não atrás. Vestida em couro preto discreto, uma bereta no coldre oculto. Quando o novo rival foi anunciado, um tal de Victor Ramos, ex-militar com contatos em facções, os homens murmuraram nervosos. Deixa comigo, Helena disse, a voz cortando o burburinho como uma lâmina. Rafael ergueu a sobrancelha, mas assentiu. Confiança total. Naquela noite, sozinha em um Fiat Punto alugado, Helena seguiu um carregamento suspeito até os docas abandonados. Estacionou na sombra, observou. Victor e seus homens descarregavam caixas de um barco rápido. Armas. Ela sorriu. Hora de usar as lições do pai. Deslizou como fumaça entre contêineres, plantando cargas pequenas de C4 caseiro. Receita de Silvio, nas bases das pilhas. Nada letal. Só o suficiente para explodir as armas e mandar uma mensagem. Deu o sinal pelo rádio para os homens de Rafael posicionados ao redor. 3, 2, 1, bum! Explosões controladas iluminaram a noite. Caixas voando,
homens gritando em pânico. Victor correu para o barco, mas helicópteros da polícia, anonimamente alertados por Helena, piscaram luzes no horizonte. Na manhã seguinte, Victor Ramos era a notícia. Contrabando frustrado no porto. Rafael leu o jornal na vila, rindo alto. Minha rainha de ferro. A família cresceu 10% em lealdade naquele dia. Helena, limpando a bereta na varanda, sentiu o peso da coroa se assentando confortavelmente. Não era mais Waitress. Era a Iron Queen, sussurrada nos bares escuros como lenda viva. Meses se passaram. O Império Santoro floresceu limpo. Contratos com indústrias, rotas marítimas legais, filantropia discreta para limpar a imagem. Rafael e Helena casaram em cerimônia simples na vila. Só família leal. Nenhum terno caro, nenhuma ostentação. Alianças de aço simples. Na noite de núpcias, sob estrelas, Helena sentiu o telefone vibrar de novo. Mensagem. Orgulho, filha. O ciclo evolui. Pai. Ela apagou, abraçando Rafael. Novos ciclos. Sua história. O império reconstruído de Rafael e Helena não era mais sobre sangue e traição, mas sobre estratégia e legado. Empresas de logística legítima floresciam nos portos de Santos e São Paulo, com contratos milionários para importação de tecnologia e exportação de commodities. A família Santoro aparecia agora em jornais como exemplo de empreendedorismo portuário, com Rafael dando entrevistas sobre reinvenção após crises. Helena, a diretora operacional, raramente posava para fotos, preferindo as sombras dos escritórios executivos, onde traçava rotas seguras e neutralizava ameaças antes que elas nascessem. O submundo sussurrava sobre a Rainha de Ferro, a mulher que salvara o rei com uma bandeja e destruíra bilhões para salvar uma cidade. Mas a vida não era só reuniões e negociações. Nas noites tranquilas da vila, em Campos do Jordão, eles encontravam paz. Helena adotou um cachorro de rua que apareceu na propriedade, chamando-o de Sombra. Uma homenagem irônica ao pai. Rafael aprendeu a cozinhar massas italianas, rindo das tentativas desastradas dela em ajudar. Eles dançavam na varanda sob a lua, o conhaque fluindo enquanto relembravam a noite fatídica no lanote oscura. Você mudou tudo, ele dizia, beijando a cicatriz no pulso dela, lembrança do pulso quebrado de Dante. Você me salvou de mim mesmo, ela respondia, traçando a tatuagem Memento Mori no peito dele. Ameaças ainda vinham. Um cartel colombiano testou as bordas do território, enviando batedores para os cais. Helena, com os dossiês do pai, descobriu os elos com políticos corruptos e vazou anonimamente para a imprensa. Operação policial varreu os infiltrados em uma semana. Victor Ramos, o rival frustrado, tentou um retorno patético com pistoleiros amadores. Mário e os leais o interceptaram em um galpão vazio, deixando-o algemado para a polícia com gravações de suas ameaças. Sem misericórdia para traidores, Helena decretou, ecoando as lições de Silvio. Um ano depois, uma gravidez surpresa mudou tudo. Helena sentiu as náuseas matinais e confirmou com um teste discreto. Rafael chorou pela primeira vez que ela viu, ajoelhando-se para beijar a barriga ainda plana. Um herdeiro para o novo ciclo. Ele disse. Ela sorriu, pensando no pai. Ou uma herdeira que vai superar nós dois. A vila ganhou um quarto de bebê, com berço de madeira entalhada e mobílias de estrelas. Silvio mandou um presente anônimo. Um pendrive com lições para o pequeno, sobrevivência em família. Avô. Helena riu, guardando-o para o futuro. O canal de histórias como essa continua crescendo graças a vocês. Se chegou até aqui, significa que essa jornada de traição para a redenção te tocou. Inscreva-se agora no Destino da Máfia. Não é só um canal, é uma família de histórias que nos transformam. Com 1000 inscritos, liberamos mais narrativas épicas como essa. E agora, a parte mais especial. Conta nos comentários a lição que você levou dessa história. Foi sobre coragem, lealdade, reinvenção. Compartilhe sua própria história de superação. Quem sabe ela não vira o próximo roteiro? Marque um amigo que precisa ouvir isso e vamos construir essa comunidade juntos. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas, Helena e Rafael sentavam na varanda, mãos entrelaçadas sobre a barriga dela. O império era sólido, o amor inquebrável, o legado eterno. Das cinzas de uma taça quebrada no lanote oscura, nascera não só um novo rei e rainha, mas um futuro melhor. E em algum lugar, nas sombras,
Um fantasma sorria.